Você já ouviu falar ou sabe o que são os chakras? Os chakras são um conceito fundamental da espiritualidade hinduísta e são mencionados nos textos antigos conhecidos como Vedas, que remontam milhares de anos. A palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda ou disco. A descoberta e a compreensão dos chakras estão enraizados na tradição espiritual e filosófica da Índia antiga. De acordo com essa tradição, os chakras são centros de energia no corpo humano, que se estendem ao longo do eixo da coluna vertebral, desde a base até o topo da cabeça. Cada chakra está associado a diferentes aspectos da existência humana, incluindo emoções, habilidades, órgãos e estados de consciência. A descrição detalhada dos chakras e seu papel nos sistemas de energia do corpo pode ser encontrada em textos clássicos do Yoga, como os Upanishads, os Vedas e os Tantras. Esses textos descrevem os chakras como pontos de concentração de energia vital, ou chamado prana, e como portais através dos quais essa energia flui através do corpo. Ao longo dos séculos, os chakras foram incorporados em práticas espirituais e filosofias orientais, incluindo o Yoga, o Tantra e a medicina ayurvédica. No entanto, foi apenas no século XX que os chakras se tornaram mais amplamente conhecidos no Ocidente, à medida que o interesse pelo yoga, meditação e espiritualidade oriental cresceu. Desde então, os chakras têm sido objeto de estudo e prática para muitos buscadores espirituais e praticantes de cura holística em todo o mundo. Como podemos determinar a existência dos chakras? E qual o impacto que isso tem em nossas vidas? Além disso, como podemos comunicar essa ideia de forma convincente? Portanto, convido você a embarcar comigo nessa jornada para explorar e compreender os chakras, descobrindo como essa compreensão pode transformar nossas vidas. Vamos mergulhar neste vídeo para desvendar o funcionamento dos chakras e como podemos aplicar este conhecimento em nosso cotidiano. Helena Petrovna Blavatsky. Mais conhecida como Blavatsky, foi uma escritora, filósofa e teosofista russa que teve um papel significativo na popularização e disseminação do conceito de chakras no Ocidente. Blavatsky foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, uma organização dedicada ao estudo comparativo da religião, filosofia e ciência, que teve um impacto profundo no movimento espiritual e esotérico no final do século XIX e início do século XX. Em suas obras como A Doutrina Secreta e A Voz do Silêncio, Blavatsky explorou conceitos esotéricos e filosofias orientais, incluindo os chakras. Ela desempenhou um papel importante na introdução dos ensinamentos dos chakras no Ocidente e na sua interpretação dentro do contexto da teosofia. Blavatsky ensinou que os chakras são centros de energia no corpo humano e que estão associados a diferentes aspectos do ser humano, incluindo aspectos espirituais, mentais, emocionais e físicos. Ela os descreve como vórtices de força que influenciam a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Embora os ensinamentos de Blavatsky sobre os chakras não sejam necessariamente idênticos aos encontrados nas tradições hindus ou budistas, suas obras contribuíram para aumentar o interesse e a compreensão dos chakras no mundo ocidental, influenciando subsequentes escritores, estudiosos e praticantes espirituais. Os chakras principais em sua totalidade são 7, e como dito anteriormente, são como rodas ou discos em constante movimento, alguns girando mais livremente do que outros e, em casos raros, alguns completamente bloqueados, o que pode causar efeitos físicos prejudiciais, como mostrado nesse famoso episódio de Avatar. A água flui por este riacho, assim como a energia flui por seu corpo. Como vê,
Há vários poços onde a água roda antes de fluir. Esses poços são como os nossos chakras. Então, os chakras são poços de energia em espiral em nossos corpos? Exato. Se não houvesse nada em volta, o riacho fluiria puro e claro. Porém, a vida é tumultuada e as coisas tendem a cair no riacho. E aí o que acontece? O riacho não pode fluir? Isso. Mas se abrirmos os caminhos entre os poços... A energia flui. Antes de prosseguirmos com a explanação sobre os chakras, é fundamental compreender a noção de frequência vibratória expressa em Hertz e seu funcionamento. Hertz é a unidade de medida da frequência de uma onda, denotando a quantidade de ciclos que se repetem por segundo. O termo é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz, cujas contribuições foram cruciais para o estudo de ondas eletromagnéticas no final do século XIX. Em termos simples, um Hertz representa uma oscilação completa de uma onda em um segundo. Por exemplo, se uma onda completa um ciclo de ida e volta em um segundo, sua frequência é de 1 Hz. Essa medida nos permite compreender a rapidez com que as oscilações ocorrem, fornecendo uma base essencial para a compreensão dos chakras e outros fenômenos vibracionais. Entendida essa parte, seguiremos para o vídeo. Os 7 chakras perfeitamente alinhados são o seguinte: chakra básico, sua cor é a cor vermelha e vibrando na frequência de cerca de 396 Hz. Para ilustrar melhor, ouçam essa nota que será tocada no piano, que vibra exatamente na mesma frequência. No vídeo anterior, eu mostro a vocês 2 timbres exatamente da mesma frequência. Quando um tocado, outro vibra exatamente da mesma forma, sem precisar tocar um no outro. Em outras palavras, essa nota captada vibra especialmente nesse chakra. Chakra umbilical. Ele é representado na cor laranja e está vibrando na frequência cerca de 417 Hz. Chakra plexo solar. Sua cor é o amarelo vibrante. Está vibrando na frequência cerca de 528 Hz. Chakra cardíaco, representado na cor verde, está vibrando na frequência cerca de 639 Hz. Chakra laríngeo, sua cor é o azul e está vibrando na frequência cerca de 741 Hz. Chakra frontal, sua cor é a cor roxa, está vibrando na frequência cerca de 852 Hz. Chakra coronário, sua tonalidade é o violeta, e está vibrando na frequência cerca de 963 Hz. Um exemplo elucidativo é o chakra plexo solar, que se assemelha a um sol e está na região do nosso corpo onde emitimos e recebemos energia. Além disso, é onde geramos a maior intensidade de calor corporal, mantendo-nos aquecidos. Esse chakra se encontra na boca do estômago e, segundo a cultura ancestral chinesa, é onde está localizada a energia do fogo. E em casos de alimentos que não são bem tolerados pelo nosso organismo, podemos experimentar queimação ou gastrite. Uma solução para isso seria consumir chá de boldo, pois essa planta vibra na mesma frequência que esse chakra perfeitamente alinhado deveria vibrar, servindo assim como uma cura e um reset em nosso chakra do plexo solar. Outro exemplo fascinante é o caso do lendário cantor Elvis Presley. Suas músicas ressoavam em uma frequência que alcançava diretamente o chakra cardíaco, despertando emoções profundas nos ouvintes. Além disso, sua voz grave e poderosa tinha um impacto essencial no chakra básico, evocando uma resposta visceral e primal em seu público.
Essa combinação única de elementos musicais e energia vocal contribuiu significativamente para o carisma e o magnetismo de Elvis Presley, encantando as mulheres e cativando plateias em seus shows memoráveis. Observem esse fenômeno na música If I Can Dream e as áreas que aparecem com maiores tons de vibração. E o chakra básico também é reconhecido como chakra sexual. É particularmente sensível a essas ondas de baixa frequência e tem um impacto direto neste ponto energético. Ao considerarmos os sucessos musicais contemporâneos, é interessante notar como muitas músicas populares são projetadas para aproveitar essa sensibilidade dos chakras, especialmente a do chakra básico. Outro exemplo que ilustra as vibrações sonoras está relacionado ao chakra laríngeo. Este chakra é responsável pelas nossas capacidades de comunicação verbal, e ao escolhermos cuidadosamente as palavras e intenções, podemos controlar a energia que liberamos ou retemos. Como mostrado de forma emblemática em Avatar, nossa oratória pode influenciar diretamente nosso bem-estar físico, causando tensões na região da garganta quando não expressamos nossos pensamentos com a devida frequência, ou quando falamos excessivamente desconsiderando o impacto de nossas palavras nos outros. Utilizar o chakra laríngeo com equilíbrio é fundamental, reservando sua energia para comunicações necessárias e construtivas. No âmbito espiritual, inúmeros relatos de experiências transcendentais circulam pela internet, com pessoas que afirmam ter acessado outras dimensões ou percebido aspectos invisíveis à visão comum, através do chakra frontal, também conhecido como terceiro olho. Quando esse chakra vibra com frequências elevadas, nossa percepção se amplia, permitindo uma visão mais abrangente do mundo ao nosso redor. Um exemplo que ilustra nossa capacidade limitada de percepção é o espectro de cores visíveis pelo olho humano, uma faixa estreita de frequência que podemos enxergar. Isso sugere que nossa visão está confinada em uma determinada frequência vibracional, mas podemos expandir ou até mesmo diminuir essa percepção, alcançando assim estados de consciência que transcendem o plano terreno e nos conectam com outras dimensões. No entanto, esta é uma área que desafia a comprovação objetiva, já que a experiência de frequências diferentes pode variar entre indivíduos. Enquanto uma pessoa pode sentir, ouvir ou ver algo além do comum em determinado momento, outros podem não experimentar o mesmo, destacando a subjetividade dessas experiências. Este foi apenas um breve vislumbre de como as vibrações influenciam nossos chakras. No entanto, uma variedade de outras vibrações também desempenham um papel significativo, desde a luz simples até a complexas forças eletromagnéticas. Fica aqui então a pergunta: seriam os chakras os nossos órgãos espirituais? Bom, como prometido, se vocês chegaram até o final deste vídeo, eu daria um bônus para vocês aqui, um relato do que aconteceu comigo em meados ali de 2012. Bom, então estava eu ali, uma jovem criança para adolescente, pesquisando coisas na internet, até que eu descobri que existia um mundo chamado Deep Web. Ali pra mim foi um marco, porque até aquela época não havia muitas informações na internet. E mesmo assim eu ainda acreditava que o mundo poderia ser muito mais próspero e próximo também, porque estava surgindo a internet naquela época. E eu pensei, poxa, todo mundo vai aprender novas línguas, vamos aproximar as nações umas das outras. Criança inocente, né? Sabe de nada, inocente! Achei que as informações chegariam mais fáceis até a gente, informações de fato reais, e dúvidas que tínhamos na época ali, nos anos 90 para 2000, era muita fake news na TV, né? Mas, enfim, vamos seguir com o relato. Encontrei alguns PDFs, livros e relatos de pessoas que diziam que existia algo a mais, né? Que o ser humano tinha poderes, se eu posso dizer dessa forma, algo extrafísico. E como naquela época eu era ateu, eu não acreditei. Mas eram muitos relatos de pessoas que estavam se ajudando nos fóruns, compartilhando PDFs e experiências. Aí eu pensei, poxa, era um nível de riqueza, de detalhes tão grande que a pessoa teria que mentir muito bem para poder criar uma história daquela. Então o que eu fiz? Eu falei, poxa, vou tentar, por que não? Vou tentar fazer o que eles estão fazendo, para ver se de fato existe. Como eu era ateu, não tinha nada a perder. Então ali em uma certa noite, em meados de 2012, eu não vou recordar exatamente o mês, não recordo. Eu tentei fazer um estilo de meditação, com a barriga deitada para cima, respirando fundo cada vez mais e limpando a mente. Detalhe que eu deitei com a barriga para cima e com os braços fora do corpo, mais ou menos dessa forma. Então deitei assim, sem encostar as mãos e o braço no corpo.
de forma confortável. Então, respirando fundo, deixar minha mente limpa, completamente limpa. Então, toda vez que surgia algum tipo de barulho ou minha mente tentava pensar em alguma coisa, eu pensava em um barulho de estática, esse barulho que vocês estão ouvindo aí. E uma coisa que me ajudou também, eu acho que vocês vão até dar risada dessa parte, é que eu imaginava o Dr. Xavier do X-Men na época falando com a Jean Grey, falando deixe sua mente limpa. E eu escutava claramente a voz dele falando isso como se fosse pra mim. Deixe sua mente limpa. Mas aqui... Deixe sua mente limpa. Escutava não, imaginava a voz dele falando isso. Até aquele momento eu não tive nenhuma experiência. Estava respirando fundo e de vez em quando na minha cabeça pensava alguma coisa, vinha, deixe sua mente limpa. Tá bom. De fato é o que eu fazia, deixava minha mente completamente limpa. Eles diziam pra gente pensar que está em um campo. E engraçado que na minha cabeça eu conseguia sim imaginar umas montanhas. Eu tentava imaginar um campo, um local todo completamente verde. E eu lembro que eu tentava imaginar ele verde, mas eu via esse campo de fato com a grama toda amarela. Toda amarela. Tinha uma árvore ali também no meio, e essa árvore, folhas completamente amarelas. E eu tentava ver verde ali de fato, mas via apenas amarela. Guardei essa parte. Até que teve um momento que o meu corpo ele começou a pinicar, mas pinicar muito. Então ele dava uma certa estática no meu corpo, né? Ele ficava pinicando perna, braço, até mesmo o rosto. A vontade de coçar era enorme, era gigante. Porque, de fato, chegava a incomodar, parecia algum tipo de inseto picando a gente. Quem já teve choque de estática aí sabe do que eu tô falando, principalmente com calça jeans, né? Então, eu tentei, de fato, ali, continuar a meditação, falei, não, vou até o fim. A minha vontade era muito maior para descobrir algo. E se estava dando aquele tipo de estática, algum resultado estava tendo, né? Quando, do nada, o meu corpo começou a vibrar. Não tremer normal, uma vibração... de fato que era completamente incomum. Não sei como o corpo humano suporta aquilo. E a parte mais legal, isso começou pouco depois que meu corpo começou a vibrar. Sabe quando você pega uma pedra e joga ela em um lago calmo e ele forma aquelas ondas? Então, era como se tivesse jogado aquela pedra na boca do meu estômago. E o lago, aquelas ondas que se formavam, começou a partir da boca do meu estômago e ir por todo o meu corpo. Então não parava, ia toda aquela ondulação durante todo o meu corpo. E a vibração só aumentava. Era uma vibração insana. A ponto de que eu falei, como a cama está aguentando? Mas a cama nem se movia. Era apenas o meu corpo que estava vibrando daquela forma. E eu continuei respirando fundo, continuei mantendo a mente limpa para ver aonde eu iria parar. Bom, nesse momento eu cheguei no ápice, né? Eu conseguia sentir de fato ali algo saindo da boca do meu estômago. E eu comecei a imaginar ali, detalhe, tudo isso que eu estou falando aconteceu de fato no mundo real, comigo completamente consciente. Só que na minha cabeça eu comecei a imaginar o meu quarto, que eu estava no meu quarto, e por algum motivo a porta estava completamente escura, como se estivesse bloqueada, eu não conseguia sair do meu quarto. Mas o teto estava completamente estrelado, sabe? Como se fosse aberto, como se tivesse um buraco no teto e eu tivesse como sair só por ali. Só que isso me assustou. Nessa que me assustou, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, a experiência se encerrou ali. Porém, eu escutava ainda de forma clara o meu corpo fazendo um barulho muito grande de eletricidade. Conseguia ouvir, de fato, o meu corpo fazendo essa eletricidade. E dentro da minha cabeça, um zumbido muito forte. Muito forte. Tudo isso de forma extremamente clara e acordado. Eu estava acordado esse tempo todo, não dormi em momento algum. Então, ali, eu já tive uma experiência de falar, poxa, se existiu isso, deve existir outras coisas também. Então, há uma possibilidade de Deus existir. Então, naquele momento, eu nem pude provar que Deus não existia, como também pude provar que ele não existia. Neste ponto, eu me tornei agnóstico, porque eu tive, de fato, uma experiência extracorpórea, se eu vou dizer dessa forma. Eu não cheguei a sair do corpo, apesar de algumas pessoas na época, por curiosidade perguntei, disseram que aquilo ali podia ser o início de projeção astral. Não saí do corpo, em momento algum. E foi esse o relato, né? Eu tentei depois outras vezes também, desde que aquilo ali foi marcante pra mim. Eu tentei muitas vezes, até no outro dia mesmo, em diante, mas toda vez que eu tentava, a minha perna direita ficava com uma agonia, que eu não sei explicar, eu não conseguia mais. Só em 2019, que eu fui conhecer um amigo, ele que explicou aí pra mim sobre o que eram os chakras. Eu devo ter estudado isso na época, só que passou em branco pra mim. Eu não lembro de ter estudado isso, eu nem conhecia esse nome chakra, pra falar bem a verdade. Se eu estudei lá naqueles PDFs, eu ignorei completamente. Porque eu via outros tipos de desenhos, outros tipos de energia. Vou até pegar um livro aqui pra mostrar. Algo mais ou menos assim. Não sei se vai dar pra ver que eu tô bem na frente. Esse livro ele mostra um pouco os desenhos que eu vi naquela época. Ele já tem meio que uns desenhos dos chakras. Aqui até os chakras secundários. E por coincidência, a cor do plexo solar é amarela. Coincidência ou não, né? A cor do plexo solar é amarela. E o campo que eu via era amarelo.
E justamente a experiência que tive foi com o plexo solar. Então daí em diante eu não tive mais aquela experiência forte, né? Porém, eu tive outras experiências, principalmente uma que eu vou deixar reservado aqui pra vocês, assim como eu já tinha prometido. Quando o canal chegar a 1000 inscritos, eu vou dar o meu relato com a ayahuasca, que foi quando eu deixei de ser agnóstico para de fato acreditar na existência de Deus. Se bem que existência é uma palavra fraca se comparada àquilo que eu passei. Tenho paciência, pessoal. Tenho paciência que eu vou falar esse relato assim que chegar a 1000 inscritos, com certeza. Então, galera, eu acho que é isso. Pra não me prolongar mais aqui neste vídeo, que já está muito longo. Expliquei aqui pra vocês qual foi a minha experiência extra-física. A minha primeira experiência, no caso, que me fez acreditar de fato em algo maior. Começar a acreditar ou questionar algo maior. E eu acho que é isso. Então, galera, se vocês gostarem aqui do vídeo e quiserem aprofundar um pouco mais e entender sobre o que é a música e como ela interfere na nossa vibração também, dos chakras e tudo mais, que ele foi uma introdução a este vídeo que estou fazendo hoje. Então assistam a esse vídeo que está aqui, que é um vídeo muito interessante, é o último vídeo que eu fiz aqui do canal. Bom, comentem então se vocês estão gostando do canal, pessoal. Compartilha e ativa o sininho pra vocês se inscreverem no canal, porque assim vocês vão ficar recebendo os posts que eu estou fazendo e os vídeos novos aqui no canal também. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Forte abraço e até mais. Então, galera, se vocês gostaram aqui deste vídeo... Bom, pessoal, vamos lá, vamos testar mais um teste. Testar mais um teste é bom, hein? Ou barulho de choque elétrico, né? Choque elétrico também é muito bom, né? Caraca. Se gostaram, vejo vocês lá, clique aqui neste vídeo. Então, se vocês gostaram deste vídeo, ele está aparecendo aqui no canal pra vocês. Nossa, que